A gente gosta de antecipar as notícias, como vão acontecer as coisas. Eu vou trazer algo que aconteceu de ontem para hoje na Venezuela. É a neutralização das estruturas militares e, no meio disso, alguns apagões. O primeiro aconteceu de ontem para hoje. E está bem aqui, essa notícia, bem aqui em Caracas. Num apagar desse de luz, é assim que funciona. Aí alguém vai lá, cata e tira. Mapeou, ele tá aqui. Acabou a luz, puf, cadê o Maduro? Sumiu, mano. Foi tirar férias. Moraes pede extradição de seu ex-assessor Eduardo Talhaferro. É isso mesmo. Alexandre de Moraes pediu extradição de seu ex-assessor Eduardo Talhaferro, denunciado ontem pela PGR por ter agido contra a legitimidade do processo eleitoral e atuar para prejudicar investigações de atos antidemocráticos. O pedido foi enviado ao Ministério da Justiça, que encaminhou na quarta-feira ao Itamaraty para formalização junto ao governo da Itália, para onde Talhaferro se mudou. De lá, Talhaferro prepara uma denúncia para apresentar ao Parlamento Europeu contra Moraes. Funcionários públicos, donas de casa e aposentados. A Venezuela intensifica alistamento para enfrentar os Estados Unidos. É isso mesmo. 3 navios de guerra estão posicionados em águas internacionais diante da costa da Venezuela. Em operação ao combate ao narcotráfico, Trump ordenou a captura de Maduro. Porém, o ditador já prepara sua defesa. Funcionários públicos, donas de casa, aposentados, milhares de pessoas se alistaram nesse sábado nas forças militares da Venezuela para combater uma eventual invasão dos Estados Unidos. Maduro pediu a abertura do registro da milícia bolivariana, um corpo formado por civis integrado às Forças Armadas. Especialistas da Globo dizem que é uma demonstração de força perante o que o Maduro considera ser uma ameaça ao seu poder. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que os americanos, na hora que derrubarem o Maduro, porque vai acontecer isso? Aqui pode ser até ter controvérsia se vai ser por terra, se vai ser por ar, se vai ser por mar, se vai ser Força Delta, se vai ser o escambau do meu Deus. Mas que eles vão para cima desse sujeito, eles vão. E na hora que derrubar esse cara, cai toda essa turma, cai toda essa trupe. E aqui o Código 22 vem alertando isso para vocês há tempos. Eu vou passar para o Moisés para fazer o comentário, porque você veio falando de geopolítica, foi o primeiro a trazer geopolítica para o Código 22. Por favor. Eu até vou colocar o mapa aí, mas não coloca agora. Vou analisar no finalzinho aqui, vou pedir para você colocar o mapa. A gente gosta de antecipar as notícias, como vão acontecer as coisas. Eu vou trazer algo que aconteceu de ontem para hoje na Venezuela, que indica aquelas análises que nós já fizemos aqui. Mas vamos lá. Primeiro, é preciso observar que os estados onde tem o maior número de facções são estados normalmente comandados, como é o caso da Bahia, pela esquerda, principalmente pelo PT, já há anos, e eles não fazem absolutamente nada com relação a isso. O Rio também, apesar do Rio ter muito revezamento, mas é sempre aquele meio centro-esquerda ali, como é hoje com o prefeito, né, da própria cidade. Mas, enfim, tem 26% da população onde o Estado brasileiro não alcança. Mas essas 50 milhões de pessoas, claro, tirando as crianças, mas os adultos em idade de voto, votam sob o manto do narco-Estado. Como você pode ter equilíbrio nisso? Você acha que existe liberdade? Se alguém está sob a proteção do crime organizado, você acha que essa pessoa tem liberdade para escolher em quem ela quer votar? Então, não há como se falar, a eleição não funciona desse jeito, né? Então, você precisa limpar tudo isso. Nós tivemos uma enorme oportunidade de o Brasil demonstrar para o mundo que não compactua com isso. Os Estados Unidos enviou uma missão a Brasília de diplomatas para pedir colaboração com o Serviço de Segurança Brasileiro para o combate ao crime organizado, ao terrorismo e tudo mais. E pediu a classificação de 2 entidades que são envolvidas com tudo isso, para que o Brasil classificasse essas facções como terror. Os Estados Unidos ainda não fizeram, mas vão fazer a revelia do próprio Brasil, e o Brasil perdeu uma oportunidade de demonstrar que não apoia isso. Aí faz sentido o que o Kleber falou ao final, de que depois de resolver o problema Maduro, talvez o Brasil entre numa fila que nós não deveríamos desejar estar, né? Então, e só para completar, se você puder colocar o mapa, vai ser bem rápido. Agora, Kleber, bem rápido. Vocês lembram que eu trago esse mapa, ele é de conteúdo estratégico,
E, inclusive, essa posição que vocês estão vendo aqui, não sei se a definição está muito pequena, mas deixa eu tentar aumentar aqui. Ela é onde estaria, né, a flotilha ali dos marinhos. A questão dos destroyers, então, a posição está um pouco mais afastada, porque o objetivo, eles são lançadores de mísseis, né, de longa distância, então eles não precisam estar tão bem aqui na costa. Aqui é Caracas. Lembra que eu disse que uma das coisas que pode ocorrer é a neutralização das estruturas militares que servem ao terror e ao crime. O Trump assinou isso em decreto. Ele pode pegar uma base aqui, é por isso que está lá o P-8, o Poseidon, né? Está monitorando, ele está descobrindo, olha, tem uma base aqui, o pessoal diz que é base militar, mas na verdade é depósito de substâncias ilícitas. Tem uma fábrica aqui que diz que é para isso e é para aquilo outro. Então, não duvido que em breve a gente vai ver esse tipo de neutralização de alvos que servem ao crime organizado e, no meio disso, alguns apagões. O primeiro aconteceu de ontem para hoje. E está bem aqui essa notícia, bem aqui em Caracas. Vão começar os apagões. Num apagar desse de luz, é assim que funciona. Aí alguém vai lá, cata e tira. Se vai ser internamente, se quando acender a luz, de repente, até a senhorazinha lá que serve lá o Maduro, ela de repente coloca um pidim-pim-pim, alguma coisa pode acontecer ali, até porque tem aquela recompensa, né? Pode acontecer internamente, ou equipes como a do Blackwater pode fazer o serviço ali, ou um pouco de cada uma dessas coisas, o que não seria muito diferente do que os Estados Unidos e Israel fizeram lá no Irã. Só para a gente trazer essa atualização aí, porque, olha, revelado o primeiro apagão. Não estava acontecendo mais, tá? Esses apagões não estavam mais ocorrendo. De ontem para hoje, o primeiro. Já está aqui como notícia, essa primeira notícia aqui. Ó. Sem energia, usuários relatam falta de energia em diversas áreas da Grande Caracas. Aí, imagina aí o que está por vir. Concluo com isso. Fábio. Isso é uma coisa interessante porque está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Foi descoberto aqui nos Estados Unidos várias células do PCC e de repente sai uma matéria, uma pesquisa dizendo que o Brasil está dominado por isso. Então você começa a levar o Brasil também para a mesma zona de México e oficial. A gente já sabe que o Brasil é narco-estado, eles estão falando de 26%, esse número deve ser 36%, 40%. Esse número deve ser muito maior. Então, o que acontece? O que nós estamos vendo e o que a gente pergunta é, será que os Estados Unidos vai colocar o Brasil também como narco-estado? E como o presidente Donald Trump disse que não aceitaria, né, o Lula. Isso aí, a matéria da Globo falou isso aí, que não aceitaria o Lula. Né? Se houvesse uma eleição sem o Bolsonaro, ele não reconheceria essas eleições. Então, seria exatamente igual. Você teria o Maduro, que é um chefe de uma organização criminosa, você teria o Lula como chefe de uma organização criminosa. Então, eu acredito que daqui a pouco nós teremos a notícia de que o PCC entra para os grupos terroristas. Eu acho que isso pode acontecer. Isso aí, antes deles falarem, porque você pensa assim, a gente precisa do apoio da população americana. Então, você começa a noticiar, né? Grupos do PCC pegos aqui nos Estados Unidos, células pegas nos Estados Unidos, aí sai uma pesquisa. 26% da população brasileira está dominada ali pelo tráfico, então você começa a chegar à cabeça do povo americano e falar, também é isso. E aí você vai e domina eles como um grupo terrorista também. Então eu acho que existe essa possibilidade de que o Brasil, não o Brasil, mas esses Comando Vermelho, PCC, venham também entrar nessa lista de grupos terroristas, o que os Estados Unidos já veio ao Brasil e falou isso, e o Lula falou que não. Só que os Estados Unidos não precisa da autoridade do Lula, simplesmente diz que sim e acabou. E como os Estados Unidos já está chegando também no Paraguai, isso aí vai juntar todas essas coisas. Então acho que tem muita coisa acontecendo aí para a gente observar. E outra coisa, pessoal, não sei se vocês estão notando isso, na minha análise que eu fiz hoje lá no meu canal, o que está acontecendo? O presidente Donald Trump está usando isso como uma questão política aqui nos Estados Unidos. Por quê? Um dos maiores problemas dos Estados Unidos hoje, de acordo com as pesquisas, é o crime. O presidente Donald Trump ele colocou o exército em Washington, disse que vai botar o exército em Chicago, e a mídia não para de falar que os navios estão chegando na Venezuela para lutar contra as drogas. Então, todo mundo está ouvindo nos Estados Unidos que o Trump está lutando contra as drogas. Então, até falo para as pessoas, talvez
esses navios que estão aí que a gente acredita que não vai ser uma invasão, mas pode ter uma jogada ali, só do fato de ter aqueles navios ali, a mídia toda propaga para a população americana de que o Trump está lutando contra as drogas. Ou seja, é tudo que o Trump precisa para a gente conseguir ganhar as eleições o ano que vem, que vai ser muito disputado aqui nos Estados Unidos. Uau. Lisboa? Eu estava dando uma olhada, Fábio, nesse cenário, e a gente acompanhando tudo que está acontecendo, eu acredito que os Estados Unidos fez um teste com o Brasil. Quando ele chegou aqui, falou, e aí, deixa eu ver até onde vocês vão. Fez um teste. Isso você pode ter 100% de certeza. E o Brasil, não, que aqui não tem isso, que não vem com isso. Porque o Lula viu, se o americano bater essa chave, o que está na Venezuela acontece aqui. Ninguém é tão... Gente, não precisa... 1 mais 1 é 2. Não precisa inventar a roda. E se o Maduro tomba, porque ali eu peguei 2 jornais daquela região, e um militar ainda, eu coloquei ontem na live lá no vlog, no meio-dia, acho que foi lá no meio-dia, fiz um monitoramento, eu trouxe o vídeo, um militar falou o seguinte, já existe militares americanos dentro da Venezuela. Não só satélite, não só avião, fotografia, mas sentindo todo o perímetro, termômetro, qual a temperatura, como que tá as coisas, como que tá o povo. Gente, a coisa mais fácil que tem é a gente entrar na Venezuela para ir monitorando e passando informação. O salário mínimo lá é $1. O que você não faz com $10 no bolso, né? Então, assim, eu acredito muito que o Brasil tá chegando num ponto que não vai ter retorno, e os Estados Unidos quer exatamente que ele chegue nesse ponto, porque assim, você vai dobrar, eles vão dobrar. Só que a uma hora a corda arrebenta, não é para eles, é para nós. Nós já sabemos que vai arrebentar para nós. Nós só não sabemos o dia e o horário. E o Trump falou, meu filho, tô preocupado. Agora você imagina o Maduro tombando. Eu não sei se vão fazer uma incursão, pega onde ele tá, que nem fizeram lá, ó, mapeou, ele tá aqui, acabou a luz, puf, cadê o Maduro? Sumiu, mano. Foi tirar férias. Deu para entender? Então, assim, isso tá acontecendo agora na Venezuela. Eu acredito que o Lula, que foi lá na Colômbia, falar com o seu amigo Petros, e o Petros, que não será reeleito, na próxima, o Lula vai ficar sozinho, nem o Chile vai ter para ir chorar no colo. Vai ficar sozinho, porque a Bolívia já foi. Aí eu quero ver para quem ele vai fazer birra. Continua fazendo birra. Continua. Então, assim, o cenário é muito simples. O Trump vai passar a fatura no Brasil. E a gente vai perder. A gente só não sabe qual dia e horário. Então, é questão de tempo, tá? Não adianta. Ele já ensaiou. Ele já jogou o roteiro. O roteiro Venezuela pode se repetir no Brasil? Pode. Infelizmente. E já existe um pavor, né? Do próprio Celso Amorim na Câmara essa semana demonstrou esse medo. Nicolás Maduro voltou a endurecer o discurso contra os Estados Unidos ao convocar milicianos, reservistas e a população venezuelana para se mobilizar diante da presença militar norte-americana no Caribe. Em cadeia nacional, o presidente anunciou a meta de reunir mais de 4 milhões de milicianos como resposta direta ao envio de destroyers e aeronaves por Washington, além da decisão americana de dobrar para $50 milhões a recompensa pela cabeça dele. A convocação apresentada por Maduro como ato de soberania e resistência cumpre também um papel de propaganda interna, reforça na cabeça dele a base chavista, sustenta a narrativa de um país sitiado e tenta desviar a atenção das graves dificuldades econômicas para a ameaça externa. Nos bastidores, o movimento incluiu um encontro reservado com o embaixador da China em uma de suas casas de campo, em que Maduro pediu apoio diante do cerco militar americano, evidência clara da crescente dependência de Caracas em seus aliados estratégicos. A resposta chinesa, no entanto, veio em tom diplomático. Pequim disse se opor às manobras militares dos Estados Unidos no Caribe, mas a posição não soou como ameaça real. A China não tem interesse
em se envolver fisicamente em uma guerra contra os Estados Unidos, muito menos contra os 32 países da OTAN que inevitavelmente se somariam ao esforço militar ocidental. Entrar nesse conflito significaria sua rápida aniquilação. E tudo isso em troca de quê? De alguns barris de petróleo venezuelano, prometidos por Nicolás Maduro? Para Pequim, não vale a pena. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o podcaster Alex Jones, figura conhecida e controversa, afirmou que o país estaria prestes a declarar a guerra à Venezuela e derrubar Maduro. Segundo ele, existe uma grande chance do Palácio de Miraflores ser bombardeado a qualquer momento, com as forças leais ao regime sendo eliminadas por explosivos de 900 quilos em uma ofensiva relâmpago. Vamos conversar agora sobre isso com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, essa iniciativa de Maduro em buscar apoio chinês mais parece um desespero do que qualquer resultado efetivo. A China não pode fazer absolutamente nada para impedir que os americanos cumpram com o que já está determinado, não é? E mais, Donald Trump não iria mover tanta força assim aí de cima dos Estados Unidos até a Venezuela para não dar em nada, ou seja, 3 destroyers e um submarino apenas para assustar Maduro. É claro que vai sair alguma coisa séria daí. Seja bem-vindo, Gerson. Bom, tá de volta, Paulo. De fato, você colocou 2 argumentos que são irrefutáveis. O primeiro, que o grande esforço que está sendo feito pelo Comando Sul em meios militares e, inclusive, meios de uma força conjunta, porque nós temos aviões altamente sofisticados que foram colocados sobre a região, que são aviões de controle de espaço aéreo e que fazem a coordenação de quando nós temos o que se chama de supremacia aérea ou superioridade aérea. Isso que está acontecendo hoje naquela região é sem precedentes, porque, de fato, há uma estrutura montada ali bélica de guerra. Agora, daí a se declarar guerra contra a Venezuela, eu creio que não há essa necessidade no meu ponto de vista. O que acontece ali em relação à China, como você colocou, não é nem que a China não veja vantagem de se envolver, ela não tem possibilidade. A expressão militar da China ainda está, pelo menos, há 1,5 décadas de chegar na situação de conseguir projetar poder militar fora do seu litoral, fora das suas águas territoriais. Veja, a China não tem nenhuma base militar longe do seu território, com exceção daquela pequena base ali no Djibouti, que fica na entrada do Mar Vermelho, que é uma base, na verdade, multinacional. Existem italianos, franceses, Grã-Bretanha, Estados Unidos, que tem 2 áreas ali bem grandes, e a China tem um pequeno porto que foi alugado ali, que é uma estratégia até daquela pontinha ali na África, no controle da entrada no Mar Vermelho, bem na frente, inclusive, do Iêmen, que lançou, inclusive, de ontem para hoje, mais um míssil lá sobre Israel, mais um míssil balístico iraniano. Então, você veja que a China, por exemplo, ela não tem nenhum porta-aviões de propulsão nuclear ainda. A China tem 2 porta-aviões operacionais, mas são porta-aviões de propulsão convencional, a motores a diesel. E qual é a desvantagem de um porta-aviões de propulsão convencional? É que ele não consegue operar longe de uma estrutura logística de apoio. Ao contrário dos porta-aviões americanos, que têm 11 porta-aviões operacionais, ou seja, tem um 12º, inclusive, já é o 2º da classe Gerald Ford, que já está sendo ultimado. Esses porta-aviões, junto com as suas frotas, eles conseguem projetar poder em qualquer lugar do planeta. E o único país que tem porta-aviões de propulsão nuclear nesta quantidade é verdadeiramente os Estados Unidos da América. Então, não existe a menor possibilidade da China interferir nem na América do Sul, nem na África, nem mesmo na Ásia, fora ali da sua água territorial. Agora, o que existe sim
é o interesse econômico, e a China joga esse jogo muito bem. A Rússia tem sim, vem ajudando o Nicolás Maduro já há algum tempo com estrutura de inteligência e até estrutura militar também, mas não teria capacidade hoje de sair da guerra da Ucrânia. Veja que ele foi expulso, inclusive, da Síria. A estrutura militar russa que tinha, e tem ainda a sua base, é uma base naval pequena ali na Síria, que é uma base importante para a Rússia. Hoje ela está praticamente não operacional a partir do momento que o Bashar al-Assad foge do país e vai se refugiar na Rússia. Então, eu acho que fica claro para a nossa audiência, Paulo, que nem China nem Rússia poderão fazer nada por Nicolás Maduro nesse momento. E, aparentemente, ele está numa situação, pelo que eu vi das fotos, desse grande grupo que ele chamou de milícias, as fotos são feitas parecendo aquelas manifestações do PT, Paulo. Eles fazem fechadas, e aí mostra assim 20 pessoas e você não consegue vislumbrar uma multidão. Diferente do passado, onde Nicolás Maduro, ele, quando queria mostrar grande mobilização, ele usava até drones, etc. Agora não. Agora o que a gente vê realmente é que essas milícias e que foram montadas de apoio estão mais escondidas e temerosas do que a gente pode, pelo menos, perceber nas imagens, Paulo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.